Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E aqui quem fala é o Davi. Vamos juntos começar mais um vídeo com um tema que a maioria pediu. O Brasil parou e se comoveu com a triste tragédia do avião que ceifou a vida do bravo time da Chapecoense junto a outros dezenas de jornalistas. Um caso que inclusive envolveu muito simbolismo e a famosa numerologia Illuminati. A coisa foi tão séria que antes mesmo de soltar o nosso vídeo, as pessoas já sabiam do que realmente tinha acontecido, pelo menos boa parte do nosso público que já está desperto. Eles perceberam na lata tudo o que estava acontecendo, sem a ajuda de ninguém. O acidente teve tanto simbolismo que nem deu para colocar tudo em um só vídeo. Mas contudo nós imaginamos que aquilo pode ter sido uma obra dos senhores do mundo. Se você não viu o vídeo, não deixe de ver. Esse vídeo que você vai ver agora pode ser mais um indício disso. Enquanto nós, brasileiros, estávamos sentindo a perda do Chapecoense, os nossos políticos, sabendo que a atenção do público e a mídia estava toda voltada para a tragédia, sorrateiramente, da mesma forma que faz um bandido quando quer roubar uma casa, eles aprovaram leis que literalmente vão foder ainda mais a nossa sociedade, se é que isso é possível. Leis que impedem que os bons juízes sérios, que acreditam que o Brasil pode melhorar e o nosso único problema é de fato a corrupção, vão ser impedidos de abrirem uma investigação como a do Lava Jato, por exemplo. Inclusive, investigadores já se pronunciaram que, se essas leis forem aprovadas, eles vão pedir demissão dos seus cargos. Além disso, também fizeram a legalização do aborto até 3 meses de gravidez. Essa e mais notícias você vai conferir agora no nosso vídeo. Então pegue sua vitamina de mamão com bolacha Maria e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Quando falamos aqui em vídeo que o Brasil é do jeito que é porque temos bandidos fazendo leis, verdadeiros chefes de quadrilha a serviço de quem paga mais, de empresas que dão mais verba para campanhas, empresas milionárias que são donas do mundo e por trás delas estão os senhores do mundo. Muita gente teme em acreditar nisso. Mas aí acontece uma tragédia terrível como a queda do Chapecoense. E essa é a hora perfeita para os nossos bandidos engravatados de terno, eleitos supostamente para nos representar. Esses caras na calada da noite aprovaram leis que dão ânsia de vômito em qualquer bom cidadão brasileiro. É nessa hora que aqueles que estão despertos começam a enxergar uma sombra por trás deles. Porque raciocine junto comigo nesse momento, por mais que você não acredite. Você é quem elege esses caras. Eles têm a boa vida graças ao seu voto. Então, se essa é a ideia, que eles estão ali para te representar, que eles prezam pelo seu voto, por que esses políticos estão aprovando uma coisa que vai pôr em risco a eleição deles mesmos? Por que eles fazem esse tipo de coisa sabendo que a imensa maioria vai detestar? Pensando nessa questão é que vem a pergunta: será mesmo que tudo se resume apenas à corrupção? Ou será que essa corrupção não é feita aleatoriamente como alguns pensam? Seria algo cuidadosamente estudado. E não visa apenas lucros, mas forjar uma sociedade contra Deus, muito parecida com as antigas Sodoma e Gomorra. Isso fica muito mais evidente com a tentativa de aprovação do aborto. O país não vai lucrar mais com isso, apenas vamos ter mais prejuízos, vamos ter mais hospitais muito mais cheios. Um médico que poderia estar atendendo uma pessoa que realmente sofresse de um problema grave vai estar ocupado atendendo um irresponsável que poderia ter evitado a gravidez, muito facilmente se quisesse. Adolescentes dançam e simulam um ato sexual em frente a lojas de conveniência, ao som do alto-falante dos carros e caminhonetes. Algumas chegam a tirar a roupa. As imagens continuam a repercutir e a chocar a população sul-mato-grossense. O foco agora são os donos de conveniências, que também sofrem com tais shows de erotismo. Muitas vezes sequer conseguem fechar o estabelecimento e ir para casa. E o pior é que essa mesma pessoa que está sendo irresponsável agora, dessa vez amparada pela lei, vai ser 10 vezes mais irresponsável do que costumava ser, porque agora está amparada pela lei. Qualquer idiota pode prever isso, não precisa ser um gênio, nem ser vidente. Essas pessoas que costumam abortar sabendo que estão cometendo um crime, que vai se ferrar em clínicas clandestinas, arriscando a própria saúde até o fim da vida, já costumam praticar o aborto constantemente. Agora, com a justiça aprovando, dando seu visto, dizendo que isso é bacana de fazer, não tem problema nenhum. Esse ato monstruoso e repugnante que condena à perdição eterna a alma da mãe. E como foi que a Câmara dos Deputados aprovou isso? Como eu já falei em vídeos passados, nossa Constituição não permite leis mais severas para bandido, mas a todo instante ela permite criar meios para ferrar ainda mais a sua vida. Agora nós temos um belo exemplo disso. Em uma clínica clandestina, médicos e enfermeiros criminosos, bandidos e assassinos de bebês, estavam realizando aborto em troca de um dinheirinho. Para mim são assassinos de aluguel da pior espécie, pois eu não vejo diferença entre um e outro, apenas que estes são mais covardes. Se matar um adulto, uma pessoa em sã consciência, já é uma covardia, sem tamanho. Imagine matar um bebê inocente em troca de dinheiro que está totalmente indefeso e se formando ainda.
A polícia fez o seu trabalho e deu um flagrante nesses miseráveis, e a cadeia era certa. Mas como estamos no país do jeitinho, que sabemos que só existe leis para pobre, se o cara tiver pelo menos um diploma, a coisa já muda totalmente de figura. É direito disso, direito daquilo, só fica ruim para quem morre no final das contas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal de Justiça, o STF, mandou soltar os 5 médicos e funcionários da clínica clandestina. Eles haviam sido presos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os ministros entenderam que não se tratava de crime, sim de uma intervenção voluntária de gravidez até o 3º mês de gestão. Os caras simplesmente manipularam a lei da maneira que eles quiseram. E quem foram esses caras? São o ministro Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. Quem é leigo no assunto pode dizer, nossa Davi, mas foi só um caso, não vai mudar muita coisa. E é aí que você se engana, meu amigo, vai mudar sim. Porque essa decisão deles deixou a brecha para que outros juízes pelo Brasil adentro possam usar o mesmo argumento de que o aborto até o 3º mês de gestão não é crime, porque segundo eles viola os direitos fundamentais da mulher. Esses ministros são tão hiper mega fodas que eles são semideuses. Você não sabia, essa é a verdade. Eles são capazes de decidirem onde a vida começa e termina. Inclusive estão acima da ciência, já que até hoje não existe uma pesquisa sequer que afirme que um feto com 3 meses de gestação não seja uma vida. Um feto que já tem inclusive batimentos cardíacos. Mas esses semideuses que você está vendo não precisam de Deus e nem da ciência. Eles são os caras. A palavra deles é inquestionável. Eles são a lei. Esses últimos 2 ministros que você está vendo é Marco Aurélio e Luiz Fux. Eu acho que é esse o nome, Luiz Fux. Eles não entraram na discussão sobre a criminalização, mas foram tão ruins quanto os outros. Eles também votaram pela liberdade dos médicos e funcionários com a desculpa de não concordarem com a prisão preventiva. Eu acho que ele deve sofrer de prisão-fobia. Os bichinhos dos nossos ministros não gostam de ver ninguém preso. Pelo menos não se tiver diploma, se tiver ajudando o Brasil a se tornar a nova Babilônia. Esses caras que defendem o aborto chegam ao cúmulo de dizer que obrigar a mulher a cumprir a gestação é machismo porque o homem não engravida, e assim está diminuindo a mulher, tornando ela inferior. Agora me diga se isso não é o maior absurdo que você já ouviu. Uma heresia pura. Ir contra a natureza e contra Deus é muito absurdo. E infelizmente você tem que viver do lado de pessoas que pensam assim. Eu sinceramente já falei em vídeo, embora não seja possível e não passe de uma viagem de minha cabeça. Mas para mim o certo era dividir o país em 2. Porque embora seja minoria, mas ainda é muita gente que pensa assim. E não tem como evitar isso. Para mim, de um lado de um país ficaria quem aprova esse tipo de coisa. E do outro ficava quem não gosta desse tipo de coisa. E dessa forma ninguém era obrigado a engolir o outro. E assim ficava todo mundo de boa, cada um no seu cantinho. Porque nosso Brasil é grande demais, maior que muitos países de primeiro mundo. Um dos maiores que existe. E aí fica difícil mesmo de controlar um gigante desse tamanho. E ainda quando lembramos que esse mesmo gigante está com um câncer enraizado. De qualquer forma, isso nunca vai acontecer. E repito, é só uma viagem da minha cabeça. O que você pode fazer nesse momento real para impedir alguma coisa, para impedir que essa porcaria siga em frente, é assinar a petição para que essa decisão deles seja anulada. Aí está o link na descrição do vídeo logo em primeiro lugar, porque é realmente muito importante você assinar. Não deixe de assinar, por favor, é o que podemos fazer nesse momento. Não vai te custar nada e você só vai colocar seu nome, sobrenome e o CEP. Mais nada, tá beleza. Depois essas assinaturas serão dirigidas à Câmara dos Deputados. Eu já assinei e já pedi a todos que eu conheço que assinem também. E agora estou pedindo a você que está vendo esse vídeo que faça o mesmo, por favor não esqueça. Faça isso agora, bote pausa nesse vídeo e dê uma carreirinha lá. Eu não sei se você lembra ou sabe, mas o Ministério Público Federal propôs um conjunto de medidas anticorrupção e fez uma petição que teve mais de 2 milhões de assinatura. Apesar de muita gente achar que essas petições não têm peso nenhum, tá aí uma das inúmeras provas que isso tem sim muito valor. As assinaturas foram enviadas ao Congresso Nacional, que se viu forçado a aprovar as 10 medidas de combate à corrupção. Parecia inclusive o nosso final feliz. Nós nos sentimos pelo menos protegidos, ou pelo menos ficaria mais difícil de voltar a acontecer esquemas como Petrolão e Lava Jato, né? Só que isso até o avião do Chapecoense cair. Já sei que vão perguntar, ora Davi, mas como assim? O que o tema tem a ver com o outro? Veja bem, o avião caiu na madrugada de 29 de novembro, e nossos bons e velhos carniceiros na Câmara dos Deputados agiam como verdadeiros bandidos e apunhalavam o Brasil pelas costas. Apostando que nós estaríamos emocionados demais com a tragédia, correram para cancelar 6 das 10 medidas que impediam a roubalheira ou pelo menos dificultava de voltar a acontecer. Das 4 que sobraram, elas ainda não ficaram plenamente como eram antes. Eu faço questão de ler cada uma das emendas que foram banidas e explicar para você. Então prepare-se agora para ficar muito puto. As propostas retiradas. Acordo de leniência. Os deputados rejeitaram a proposta que previa que os acordos de leniência
espécie de delação premiada em que empresas reconhecem crimes em troca de redução da punição, fossem celebrados pelo Ministério Público. Não pode mais. Veja outra para você ficar ainda mais puto. Enriquecimento ilícito dos funcionários públicos. O trecho retirado que tornava crime enriquecimento ilícito de funcionários públicos e previa o confisco dos bens relacionados ao crime. Agora não pode mais. Tem que deixar os bichinhos roubar e ficar com o roubo. Já imaginou o trabalho que dá para roubar e ver algum juiz querendo devolver ao povo? Realmente tinha que tirar esse trecho da lei. É pra rir com uma coisa dessas. É demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. Ai, vem. Reportante do bem. Um dos itens mais caros aos relator que ficaram de fora prévia à criação da figura do reportante do bem, para incentivar o cidadão a denunciar crimes de corrupção em qualquer órgão público ou não. Como estímulo, o texto previa o pagamento de recompensa em dinheiro para quem fizesse isso. E explicando de uma forma simples aí ao pessoal, lá de nós, que nem eu, aquela recompensa que era paga para quem denunciasse esse safado e servia para estimular o cidadão, agora não será mais paga. Afinal, você que denuncia um bandido deveria levar uma camanhada de pau e não recompensa na visão dos nossos nobres deputados. Preste bem atenção que isso é o que foi removido, não existe mais. Também foram derrubadas as mudanças para dificultar a ocorrência da prescrição de penas. E é quando o processo não pode seguir adiante, porque a justiça não conseguiu concluí-lo em tempo hábil. Então nossos ilustres deputados pensaram, pra que aplicar penas nos caras? Deixa eles de boa como se nada tivesse acontecido. Afinal o processo não pode seguir, então o que já tiver sido provado não pode ser sentenciado, já que falta um pouquinho ainda. Em outras palavras, é como se tu tivesse construído uma casa e no teu banheiro estivesse faltando a pia. Por causa disso agora você vai cagar lá na rua, já que tá faltando a pia, né? Essa é a lógica dos nossos inteligentíssimos deputados. Outra que foi pro brejo, confisco alargado, com o objetivo de recuperar o lucro do crime. O texto previu o chamado confisco alargado. Em casos como o de crime organizado e corrupção, para que o criminoso não tivesse mais acesso ao produto do crime, para que não continuasse a gastar, para que também não usufruísse do produto do crime. Essa proposta também foi rejeitada. Aí eu acho que deu para você entender, a justiça tomava os bens do criminoso, que eram mais do que certo, para que ele não continuasse usando e estoporando do jeito que quisesse. Bens que foram conseguidos através de fraudes, ou proporcionado. Então até que se soubesse o que é fruto de roubo e o que não era, tudo ficava bloqueado. Preste bem atenção, tudo ficava bloqueado. No passado, porque agora não é mais assim, graças aos nossos deputados. Mais uma para você ficar puto da vida. Acordo entre defesa e acusação. Isso permitia a realização de acordo entre defesa e acusação no caso de crimes menos graves, com uma definição de pena a ser homologada pela justiça. O objetivo disso era tentar simplificar os processos, para que eles acontecessem mais rápido. Essa também já era. Não pode mais fazer isso, porque enquanto a gente luta para simplificar as coisas, os caras lutam para complicar tudo ainda mais. É essa a verdade. Mais um aborto de coruja. Responsabilização de partidos. O plenário rejeitou pontos do relatório que previam a responsabilização dos partidos políticos e a suspensão dos registros de legenda por crime grave. E aí, meu amigo, o que é que eu posso dizer disso? É bandido fazendo lei, simplesmente. Se você acha exagero considerar isso como um ataque de uma quadrilha ao povo brasileiro, veja que até a própria mídia manipuladora concorda com isso. Como é que a gente vai ter, né? Como é que a gente vai ter leis se o Congresso Nacional, os caras estão tentando escapar da cadeia, né? E eu vou falar disso já, né? Escapar da cadeia, alterando as 10 medidas anticorrupção, cada um querendo defender o seu, um Congresso Nacional de que 513 deputados, 312 respondem a um total de quase 1.400 processos na Justiça. E desses 312, só 5 respondem, sabe a quantos processos na Justiça? 215. 5 deputados respondem a 215 processos. Na Justiça Comum, Tribunal de Contas, só traquinagem e delinquência. O que a gente pode esperar de um Congresso que mais de 60% são acusados de algum crime? Não dá para se esperar um país melhor de um Congresso desse. Se alguém tinha alguma dúvida que nós temos bandidos fazendo lei, eu acho que agora ficou muito claro. Porque uma pessoa normal, honesta, cidadã, aprovaria esse tipo de lei por mais leigo que fosse.
Esses homens não estão aí nem por conta deles mesmos, meus bons amigos. Eles estão para representar os interesses dos senhores do mundo. Quando o povo exige uma lei e essa lei é aprovada por força da população, por pressão, é óbvio que isso atrapalha o andamento da agenda global. E é por isso que eu não digo que tudo está perdido. Eu digo que é muito difícil que a gente mude as coisas, mas não é impossível. Se o povo acordasse, se a gente fizer pressão, eu não digo que a gente conseguiria barrar 100%, mas a gente ia conseguir impedir muita coisa. Adiar esse fim do mundo que tem que vir para outra geração. Na nossa não, nós íamos viver muito bem. Basta o povo querer. Após a sessão, o deputado Onyx Lorenzoni lamentou o resultado e disse que os parlamentares agiram movidos por sede de vingança contra o Ministério Público e Judiciário. Para ele, houve uma desconfiguração completa do relatório. O homem disse puto da vida, o que não era para menos. O parecer não era meu, era da sociedade brasileira que tinha depositado as suas esperanças na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o que a gente viu aqui foi uma desconfiguração completa do relatório, ficando de pé objetivamente apenas as medidas de estatísticas e a criminalização do Caixa 2. Trouxeram essa famigerada situação de ameaça, de cala-boca, de agressão ao trabalho dos investigadores brasileiros. Creio que a Câmara perdeu a chance de prestar um serviço ao Brasil, e movidos por uma sede de vingança contra o MP e contra o Judiciário. Eu acho que começaram uma crise inconstitucional que deve se agravar nos próximos meses. Isso foi o que disse o Lorenzoni. Aí, meu amigo, você vê a puta safadeza que fizeram conosco, o povo brasileiro. Como urubus, como carniceiros, eles se aproveitaram dos últimos acontecimentos, da terrível tragédia do Chapecoense. E quem foi que idealizou toda essa merda? Nada mais nada menos do que o PT e o partido do atual governo. Eu falei 1000 vezes aqui em vídeo, esse impeachment queriam fazer do jeito que iam fazer. Era um golpe na Constituição, só viraram o lado da moeda, mas continuou sendo a mesma porcaria de moeda de 1 centavo frajuto. Só que o povo, é por isso que os senhores do mundo nos chamam de gado, porque o povo sai reto mesmo. Eu não sei se vocês já viram quando uma boiada estoura. Sai boi pra tudo que é lado e eles saem correndo tudo em uma só direção. Desesperados, não sabem nem pra onde vão, só querem correr. Foi o que aconteceu. O pessoal fora Dilma, não importava quem ficasse. Se aproveitando disso, o PT só fez mudar o lado da moeda. Quando você votou na presidenta Dilma, você também votou no Michel. Eram os dois, tudo eles fizeram juntos. Não aparecia a fotozinha dele não lá na urna. Se lembrem disso, meu amigo, pelo amor de Deus. O certo era ter tirado os dois, metido Temer e Dilma na cadeia e de quebra levar o Lula também. E ainda, levarem também os cabeças desses partidos. Porque toda essa coisa age como uma quadrilha. Eles não agem sozinhos, nenhum deles toma decisão sozinho. Aqui tudo é planejado por eles todos. Então tinha que pegar eles tudinho e colocar na cadeia. Era isso que tinha que ter feito. Agora, sinceramente, como devemos chamar políticos que fazem uma cagada dessas? Ladrão! 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 Literalmente foi a noite do estupro ao Brasil. Eles pegaram os nossos 2 milhões de assinaturas que tinham aprovado essas emendas. E me perdoem as escritas, tapem os ouvidos para não ouvir o que eu vou dizer. Mas eles simplesmente limparam o cu com as nossas assinaturas. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que voltar às ruas, tem que ter protesto, pacífico é claro. Mas nós temos que se fazer ouvir. Eu vou mostrar um comentário que não tem muito a ver com o vídeo, mas é o espírito que você precisa ter. Veja bem, é do nosso amigo Edmar, Planner Piloto. Ele comentou aqui no vídeo dos 10 motivos que tornaram Clodovil um mito. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu e minha esposa nos desencontramos no aeroporto. Eu fui pedir ajuda a um policial e ele me disse que talvez ela tivesse fugido com outro homem, ofendendo a mulher brasileira. Agora veja a inteligência de Edmar, e é isso que eu e você precisamos ter. Eu disse a ele, eu estou falando sobre minha esposa e não sobre a sua mãe. Depois eu disse, agora acabou a graça, né? Então, amigo Edmar, parabéns, e é isso que o brasileiro precisa ter. A gente tem que parar de abaixar a cabeça pra esse povo, pessoal. Seja americano, seja político, seja o que for. Você tá no seu direito, você é maior do que eles. A força do homem é a razão sempre, em qualquer situação. Por isso que eu fiz questão de ler aqui o comentário do nosso amigo Edmar. E um abraço forte pra ele aí e pra esposa dele. Então, meu irmão, vamos meter a boca no trombone, vamos protestar. Com certeza vai aparecer canais grandes aí, juntando o pessoal de novo, como foi da outra vez com Fora Dilma. Vamos fazer do mesmo jeito que já foi feito antes. É aquele velho ditado, que quem cala consente. Então nós não podemos conceder uma coisa desse tipo. Através de muitos anos, o povo brasileiro mostrou aos políticos que nós não estamos nem aí pra nada. Eles podem fazer o que bem pensam. Mas essa é a nossa geração e não é mais assim. Podia ser no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, que não tinham acesso à informação que nós estamos tendo hoje. Por isso eu não critico. Agora nós temos a informação e podemos evitar que isso aconteça. Como disse o Dr. Enéas, enquanto tiver um brasileiro vivo, ainda há esperança.
Então, faca no zoiudo, vamos protestar e não deixe de assinar a petição contra o aborto. Esse vídeo acaba aqui e eu espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Vamos junto trazer mais um para o nosso canal, que é uma grande família, e bater a nossa meta dos 100 mil inscritos. Se Deus quiser, nós juntos chegaremos lá. Eu vou ficando aqui e eu espero vocês no mesmo horário, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. E não se esqueça que essa semana também tem um vídeo esperando por você no nosso canal 1. Então, se você não conhece ainda, vá clicando aí e já vá se inscrevendo, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Para quem é mais antigo sabe que eu tenho 2 canais porque, como eu trato de assuntos muito polêmicos, esse canal pode sumir de uma hora para outra. Já tomamos 2 strikes no canal antigo. Então, por causa disso, garanta a sua inscrição no nosso canal 1. E o Senhor Jesus Cristo, ou Yahushua, como preferirem chamar, acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.